Como um farol que brilha.
Que vieram preparados com os dízimos, as ofertas, os irmãos fiquem à vontade.
agora neste momento. Maravilhoso, Pai de Deus. Damos graças a Pai por estarmos aqui na tua presença, Senhor Deus. Cantamos um de louvor a ti, ó Pai. Palavra citada a ti, Senhor Deus, que chega perto na tua graça e seja feliz, Senhor Pai. Todas as famílias representadas aqui, Senhor Deus, o Senhor abençoe de todas as maneiras, Senhor Deus, por espiritualidade, por tudo que vem de ti, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, perdoa nossas falhas, Senhor Deus, aumenta cada dia o instante a nossa sabedoria, nosso entendimento, que vidas difíceis virão, Pai. Sabemos, ó Pai, que o mundo está prestes para a sua vida vir aqui para nos salvar nesse momento. E agora vem nós pedir uma bênção especial por ter que entregar nas novidades, Senhor Deus, as suas ofertas, dízimos, ó Pai, aqui, pregando na tua causa, Pai. Que tudo seja conforme a tua vontade, Senhor Deus, e agradecido por ti, Filho. Obrigado, Senhor Deus, pelo ar, pelo alimento que vem dado em nossas casas. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Senhor Jesus. Nós vamos abrindo a palavra de Deus lá no livro de Lucas, capítulo de número 24. Enquanto os irmãos vão achando, procurando nas suas Bíblias, quero dar um recado. Na próxima semana, terceiro domingo do mês, é a semana do culto missionário, onde nós separamos todas as ofertas para elas serem guardadas e ao final das campanhas nós repassarmos para as instituições. E já desde o mês passado, nós iniciamos até um pouco antes da hora, porque começou na semana passada a campanha de missões atual, e vocês podem ver, os irmãos eles colocaram pela igreja a propaganda dessa nova campanha que nós estamos tendo aqui, campanha de missões nacionais. Nós estaremos recebendo na semana que vem um casal de irmãos lá da Igreja Batista do Jardim Bela Vista, lá de Bauru. O irmão Eduardo Blasques, ele é secretário executivo da associação, da BCESP, juntamente com a sua esposa, Cíntia, que ela é professora do Seminário Teológico lá em Bauru. Então, os irmãos compareçam semana que vem para a gente poder ouvir uma palavra abençoada. Um casal muito querido, muitos dos irmãos aqui conhecem esse casal. É um casal abençoado, eles vão estar aqui juntamente conosco, congregando e trazendo a palavra. Quero fazer mais uma oração antes da gente fazer a leitura da palavra de Deus. Pai, graças te damos por todas essas coisas, Senhor. E mais esse dia que o Senhor nos concedeu, nos concede, por estarmos aqui em tua casa, Pai. E nesse momento, Senhor, pedimos ao teu Santo Espírito falar em nossos corações, trabalhar e tratar em nossas mentes, em nosso ser, nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar esse momento. E ao lermos a tua palavra, que ao ser falada e proclamada, o Senhor venha trazer para cada um de nós, não somente sabedoria, Pai, mas que o Senhor venha encher a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento da tua glória, da tua graça, da tua bênção, do teu agir nas nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Eu pedi para vocês abrirem Lucas, capítulo de número 24, só que eu vou começar com Romanos, capítulo de número 6, versículo 23. Último versículo do capítulo 6. Isso. Vocês devem conhecer esse versículo, A palavra de Deus, ela diz lá: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse versículo ele não pode nunca fugir das nossas mentes, dos nossos corações, das nossas vidas, porque é através de Cristo. Um dia todos nós vamos morrer, um dia todos nós vamos partir desse mundo, mas nós vamos partir
para continuarmos e sermos mais vivos do que nunca, porque Cristo está dentro do nosso coração e das nossas vidas. Amém? Agora vamos lá, Lucas capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Versículo 13. Logo em seguida a ressurreição de Cristo no domingo. Ou seja, aqui Lucas ele está dizendo assim: naquele mesmo dia, o dia da ressurreição de Jesus, dois dos discípulos de Cristo, não significa que eram os 11, tá? Mas existiam muitos outros discípulos de Cristo que estavam ali aprendendo e aguardando todas as coisas que Jesus ele tinha anunciado a eles. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, e escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui, irmãos. Irmãos, de todos os episódios que nós temos nos evangelhos que falam acerca das coisas que aconteceram após a ressurreição de Jesus, talvez seja essa passagem, ela só está registrada aqui no livro de Lucas, e
muito rapidamente colocada no livro de Marcos, que quando você chega e você vai ler em Marcos, são só 2 versículos, você nem imagina que seja essa história que está contando aqui dos discípulos do caminho de Emaús. Talvez ela seja um dos fatos, registrados mais chamativos, mais encantadores, das coisas que aconteceram logo depois que Jesus ele foi ressuscitado. Por quê? É uma coisa que aconteceu completamente ao acaso. Por que eu falo ao acaso? A princípio, quando nós lemos, eles falam aqui de 2 discípulos, e um deles ele tem um nome, ele chama Cleopas. O outro não significa que seja um dos 11. Alguns dizem que é, outros dizem que não. Eu vou acreditar que não seja, porque logo mais para frente, depois que nós terminamos a nossa leitura, vai dizer que Jesus ele aparece aos 11 em uma casa, num determinado lugar. E esses 2 discípulos, eles estavam nessa casa. E aí, irmãos, como eu falo que aconteceu ao acaso, a gente muitas vezes não se dá conta das coisas que Deus faz, os planos que Ele tem, da importância que determinadas coisas que acontecem na vida da gente, elas fazem muita diferença quando elas fazem parte do agir de Deus na vida da gente. Por quê? Como eu estava falando, logo depois que Jesus ressuscitou, esses mesmos discípulos, quando conversavam com Jesus, eles falaram de algumas mulheres. Teve Maria Madalena, que conversou com Jesus, achando que ele era jardineiro. Teve outras irmãs que estavam ali no sepulcro, e aí um anjo apareceu de frente dessas irmãs e falou para elas por que elas estavam ali, sendo que o Cristo ressuscitou. O próprio Pedro e João, eles estavam indo em caminho ao túmulo. Aí uma dessas mulheres falaram que Jesus tinha ressuscitado. Pedro ele foi correndo mais rápido do que o João chegou logo em seguida, está registrado nos outros evangelhos. Aliás, eles mesmos falaram, outros discípulos chegaram e não viram o quê? O corpo de Cristo, ou não viram Cristo em presença. E eles ficaram maravilhados. Por que ficaram maravilhados? Por que Pedro e João ficaram maravilhados? Exatamente porque os panos, os tecidos e linho, eles estavam ali totalmente dobrados. E se alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, aqueles panos não estariam ali, porque eram panos caríssimos para a época, eram tecidos de linho. Linho ele já é caro nos nossos dias, naquela época era muito mais. Mas o que acontece em toda essa situação? E muitas outras coisas mais. Nesse próprio texto que a gente vai chegou e leu, vai dizer que quando eles se encontram com os discípulos, antes deles falarem alguma coisa, os 11 falaram que Jesus tinha aparecido para Simão Pedro, naquele mesmo dia. Isso daí é confirmado também lá no livro de 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo deixa registrada essa situação. Mas, quando a gente chega e vai olhar para uma história dessa, e certa vez eu já tinha, uma coisa de uns 2 anos atrás, eu já tinha usado esse mesmo texto, só que na mensagem que foi dada há um tempo atrás, o assunto da mensagem é o quão céticos nós somos e podemos ser dentro das nossas visões e das nossas limitações. Naquele tempo lá, o que aconteceu? Jesus tinha anunciado que ele ia ressuscitar, que ele ia voltar, que Deus iria levantá-lo. Aí apareceram as informações de que o anjo falou, de que Pedro e João chegam lá na sepultura, no túmulo, e não veem o corpo de Jesus. Eles ficaram maravilhados, ou seja, acreditaram meio que não acreditando, principalmente Pedro em si, mas sabia que alguma coisa de muito grandiosa de Deus tinha acontecido. Não acreditaram que o corpo tinha sido roubado, mas que aconteceu alguma coisa muito grandiosa. Só que ainda era difícil a pessoa chegar e acreditar que depois que tudo que Jesus passou e padeceu, ele pudesse ressuscitar. Uma coisa é o que aconteceu com Lázaro. Lázaro estava lá 3, 4 dias ali,
morto, mas ele estava ali inteiro, o corpo apodrecendo, mas estava com o corpo inteiro. E aconteceram outras vidas que Jesus ele ressuscitou, mas as pessoas elas estavam indo ser enterradas. Com Jesus era uma coisa extremamente diferente. Jesus ele sofreu. Quando ele morreu e expirou, não tinha mais sangue. O sangue dele foi derramado naquela cruz. Qual é a coisa vital que faz o nosso corpo funcionar? Muita gente vai falar o coração, né? Sim, o coração, mas no conjunto todo, se o sangue não circular, nada funciona na nossa vida. Então, era muito difícil as pessoas conseguirem acreditar que Jesus ele tinha realmente ressuscitado se eles não pudessem vê-lo. A gente fala muitas vezes em Tomé, mas os outros discípulos, eles também, estava difícil deles acreditarem até eles conseguirem enxergar Jesus. E nesse primeiro momento, foi nesse primeiro dia, nas primeiras horas, logo depois que Cristo ressuscitou, foi que aconteceu toda essa situação, onde esses dois homens, eles chegaram e eles começaram a caminhar, saíram de Jerusalém. Quando eles ouvem que Cristo ressuscitou, qual deveria ser a reação deles? Ficar naquele lugar. Por quê? Porque se Jesus ressuscitou, com certeza, em algum momento, ele iria aparecer ali para os seus. Porque Jesus ele falou, ao terceiro dia, ele restabeleceria o templo do Senhor, que era ele próprio, né? Então, o que acontece em todas essas coisas? Esses dois discípulos, eles também não acreditaram muito. Tanto é que na conversa com Jesus, o que aconteceu? Eles falaram, contaram que eles ouviram essas irmãs, ouviram os dois discípulos que foram lá para o túmulo, e eles estavam caminhando para uma cidade chamada Emaús. Até um tempo atrás ninguém sabia onde ficava. Dizem que conseguiram achar onde fica essa vila, essa cidade, mas aqui na palavra de Deus ela diz 60 estádios, uma coisa de 11 quilômetros mais ou menos. Na época lá, cada estádio ele media 182 metros, então dava mais ou menos 11 quilômetros, uma caminhada que a gente faz assim, né? As pessoas que têm físico e condição para andar isso daí, 11 quilômetros é para você facilmente andar em um período de 3 horas, né? Então ele não era longe esse distrito, essa cidade, essa vila, né? Lá de Jerusalém, eles estavam lá caminhando. Por que eles estavam caminhando? Ninguém sabe, mas com certeza eles também não estavam dando muito crédito ao acontecimento que estava, né, que tinha sido espantoso. Mas vamos lá dentro do texto para a gente poder entender melhor um pouquinho todas essas coisas. E eu falo para vocês, nessa conversa desses dois homens com Jesus, eu quero ressaltar para vocês a importância que nós deveríamos ou devemos ter nas nossas vidas, para a gente chegar e debater e conversar acerca das coisas da Escritura de Deus, da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Por que eu falo isso daí, irmãos? Hoje em dia, você pode reparar que muito pouco os irmãos, os cristãos, eles se reúnem para chegar e conversar sobre a Palavra de Deus. E essa conversa desses dois homens com Jesus, entrando no meio dessa conversa, ela vai nos mostrar como é importante nós fazermos isso. Interessante é que a gente aqui nessa igreja, a gente faz isso, só que são muito poucas pessoas que participam disso daí. Fazemos isso às quintas-feiras, quando nós temos o nosso estudo bíblico. Nosso estudo bíblico, ele funciona assim: nós começamos a trabalhar dentro de um tema, trazemos esse tema para a atualidade, e não é um estudo unilateral de uma só direção, daquele que chega e expõe o ensinamento, mas é um estudo que vai para todos os lados, ou seja, todos têm a oportunidade de participar dentro desse texto. A gente traz para o contexto dos nossos dias, e as pessoas além fazem os seus comentários, e aí a gente pode chegar e trazer mais elucidação, a gente pode trazer mais esclarecimento para as pessoas, para que elas possam conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Mas olha só que interessante,
Que importância tem para nós essa narrativa, além de ser a prova da ressurreição de Jesus, porque foi testemunha para esses mesmos homens e para os discípulos? Que importância teria para nós essa situação? Imagine o seguinte: naquele tempo não tinha internet, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha nenhum meio de comunicação que não fosse boca a boca. Presta atenção. Qualquer notícia que acontece, quando ela é muito importante, você pode reparar, pelo menos na cidade toda, todo mundo fica sabendo. Uma notícia que é uma bomba. Você imagina o seguinte: imagina, Lençóis não é tão pequena assim, mas chegou um tempo que ela era pequena. Uma notícia, quando ela acontece, que assim causa uma comoção muito grande num lugar, na cidade, o que acontece? O acontecimento ele corre de boca em boca e chega e fica todo mundo sabendo. Foi o que aconteceu com esses homens. Jesus ressuscitou de manhã. Eles estavam caminhando da tarde, chegaram lá no final do dia, em Emaús. Jesus ele ia seguir, eles chamam Jesus para ficar lá, porque já era tarde, porque já tinha anoitecido. Então, se são 3 horas de caminhada, eles devem ter saído 2, 3 horas da tarde, né? Lá para chegar, lá de Jerusalém para ir até lá. Então, a notícia que correu de manhã, chegou no ouvido desses homens rapidamente, porque todo mundo sabe, né? Quando a coisa chama muita atenção em determinado lugar, a cidade inteira, o bairro inteiro, a vila todinha fica sabendo. Sabe o que isso me faz lembrar, irmãos? Vocês já ouviram daquele termo? Isso é coisa de gente velha, tá, irmãos? É gíria de gente antiga. Já ouviram falar da conversa de marocas? Daquelas conversinhas da marocada do passado? A irmã falou que ela não sabe o significado disso. A conversa de marocas, como a gente falava no passado, era que quando tinha uma notícia sensacionalista, eles começavam a chegar e contar um para o outro, conversar, e não significa que eram fofocas. Você imagina o seguinte: olha só como as notícias elas mudaram. Eu estou falando isso porque eu já tenho muita idade, eu já acompanhei muito noticiário. Antigamente tinha, lá em São Paulo tinha costume, não sei se vocês já ouviram falar dos jornais que existiam antigamente, mas acho que aqui deve ter vendido no passado. Já ouviram falar do Estadão, jornal, que era dessa grossura, que vendia lá em São Paulo? Eu tinha mania de chegar e ficar folheando. Lógico que eu não lia o jornal inteirinho, mas era uma mania que a gente tinha no passado, de chegar e pegar, comprar o jornal todo dia e ficar lendo e folheando no noticiário. E as notícias do passado, irmãos, comparado com as notícias de hoje em dia, elas têm muita diferença. Por que eu falo que tem muita diferença? No passado, qualquer coisa que acontecia, o repórter, o jornalista, ele chegava e trazia a matéria do jeito que estava lá, do jeito que aconteceu. Aí você pode falar, mas hoje também é da mesma maneira. Eu coloco uma vírgula. É da mesma maneira, vírgula. Porque depois dessa vírgula tem assim: depende daquele que escreve, porque ele coloca o pensamento dele no meio da notícia. E ele influencia você para o lado certo ou para o lado errado. Hoje o jornalista, o repórter, ele traz uma influência sobre a sua vida que você, muitas vezes, você pode ser influenciado pelo lado negativo. No passado, quem se lembra bem dos noticiários, quando chegava e lia e abria o jornal, principalmente, não vou nem falar de televisão, a pessoa ela lia a notícia e ela mesma criava dentro da cabeça dela o pensamento dela. Foi exatamente o que esses 2 homens estavam conversando. Então, quando eu falo que hoje em dia está faltando essa chamada conversa de maroca, é quando você chega e começa a debater determinado assunto, você começa a expor o seu pensamento, você começa a ouvir o pensamento das outras pessoas. Isso daí não é fofoca, irmãos. Fofoca é quando você tem maldade e maledicência de você chegar e numa conversa
dependendo do seu agrado ou não, dessa daquela pessoa, você coloca a sua definição. Então hoje eu falo para você que muito noticiário que a gente lê, tanto em jornal, quanto em site, quanto na própria televisão, muito noticiário que a gente chega e lê ou ouve, existe maldade, existe a intenção da pessoa que produz aquilo de te influenciar, seja para um lado ou para outro, sendo que antigamente não tinha. Para quem era um profissional sério, antigamente não tinha isso. Ele chegava e tentava passar a matéria nua e crua, para que cada um pudesse tirar a sua opinião. Hoje em dia você pode reparar, irmãos, com essa geração ZY, milênio, Z, X, W, tem um monte de letra aí que a gente chega e fala, as pessoas das gerações de algumas décadas para cá, elas são influenciadas, elas não produzem o pensamento e a opinião delas de determinadas coisas. E quando eu falo dessa chamada conversa de maroca, eu falo para vocês, irmãos, está faltando isso daí nas nossas vidas, para que a gente possa aprender dentro de nós a criar um senso dentro das nossas vidas. Por que eu falo isso, irmãos? Sabe qual é a coisa que mais Jesus ele gostava de fazer? Talvez você possa pensar que Jesus ele gostava de curar, que Jesus ele gostava dos pobres, que Jesus ele gostava das pessoas que tinham menor expressão, mas eu vou dizer, quando você começa a conhecer um pouquinho mais a fundo o que os 4 evangelhos ensinam, e o que Paulo, Pedro, João, aqueles que produziram as cartas depois, as epístolas, quando eles começam a falar do Cristo homem, do Cristo humano, eu tenho um pensamento um pouco diferente. Dentro do meu pensamento, sabe o que eu vejo, a coisa que mais Jesus gostava de fazer? Jesus ele gostava de ensinar. Por isso ele era chamado de mestre, mas mestre tamanho, um M gigante. Mas Jesus ele gostava de ensinar. Isso era a coisa mais importante, que muitas vezes nós mesmos, perdemos essa qualidade. Porque, irmãos, você chegar e produzir dentro de você uma verdade, uma consciência sobre determinada coisa, determinado fato, não significa, não importa se você está completamente certo, meio, mais ou menos certo, um pouquinho certo, ou você está completamente errado. O importante é você, dentro de você, formular um pensamento e uma opinião. Isso é o mais importante. E aí nessa conversinha, nessa caminhada dentro desses 2 homens, eles estavam tão entretidos na sua conversa, no acontecimento da ressurreição de Jesus, eles estavam debatendo entre eles, provavelmente, como que Jesus ressuscitou? Por que ele ressuscitou? Aonde estavam dizendo, nos ensinamentos de Jesus, que ele iria ressuscitar e para que ele iria ressuscitar? Talvez eles nem tivessem chegado, que provavelmente, do que da conversa que eles tiveram com Jesus, talvez eles nem tivessem pensado naquilo que Jesus tinha ensinado. Por que eu falo isso? A palavra de Deus, Lucas ele vai dizer que esses 2 eram discípulos. E quando fala discípulos, significa que eram muito mais do que seguidores. Significa que eram muito mais do que aquelas pessoas que iam atrás de Jesus para ver os milagres deles ou para ouvir uma palavra boa, agradável. Porque tem muita gente que gosta de ouvir uma palavra agradável. Tem muita gente que, por exemplo, adora ouvir um filósofo conhecido dos nossos tempos. Não é necessário a gente chegar e ficar falando o nome dos filósofos, mas tem muita gente que gosta de ouvir um filósofo chegar e contar acerca de certas coisas que ele aprendeu e das coisas que ele vê, ou já viu na vida. Tem muita gente que gosta de ouvir conversa boa, papo bom, né? Papo de entendimento um pouco mais apurado e qualificado. Mas aí vocês imaginam o seguinte: esses 2 homens conversando, o assunto estava tão intenso entre eles, que Jesus ele chega do lado e eles nem se dão conta.
Não vou nem falar que é Jesus. Eles nem se dão conta que tinha alguém do lado deles. Olha só que interessante como diz aqui. Versículo 14. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas que se sucederam, que foi acerca da ressurreição de Cristo. Versículo 15. Olha só. Aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Coisa que mais Jesus gostava de fazer era ensinar no caminho, é ensinar andando, ensinar, sabe, mostrando para as pessoas as coisas que existiam na natureza, as coisas que aconteciam no dia a dia, e Jesus ia trazendo informação para que as pessoas pudessem conhecer, não somente a Ele, mas conhecer a maravilha que é o mundo que Deus criou, e o mundo que Deus está projetando, que Deus já tem tudo certo lá no futuro, para aqueles que são salvos. E aí olha só, versículo 16, seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer Jesus, se eles nem estavam a perceber que Jesus estava do lado deles, irmãos, é uma coisa muito interessante, né? Se eles nem perceberam que Cristo estava lá, e aí o que aconteceu? Olha só como Jesus ele começa a trabalhar no ensino e ele mostra uma qualidade extremamente importante dele, e que isso daí tem que ficar para a nossa vida. Muitas vezes, eu falo nos tempos atuais, quando você vai pedir um conselho, uma direção para alguém, seja um amigo, seja um parente, seja um irmão da igreja, pastor, líder, você pode reparar, muitas vezes quando você vai começar a contar a sua situação, e todo mundo sabe, quando a gente vai expor uma coisa que tem dentro da gente, que a gente está passando, a gente começa lá no comecinho, e a pessoa que está ouvindo, ela já conhece um pouquinho da sua história. Você reparou que a maioria das pessoas, ela não deixa você terminar, já começa trazendo definição daquilo que você está querendo contar? E muitas vezes, quando a gente chega e a gente ouve as definições que as pessoas elas começam a dar para a gente, não tem nada a ver com aquilo que a gente está querendo expor. A gente não quer contar somente a situação, a gente quer contar o que está passando dentro do nosso coração, o que está passando dentro da nossa cabeça, o que está passando à nossa volta. E olha como Jesus ele é interessante, nessa situação, olha só que perguntas Jesus ele faz. Jesus ele faz duas perguntas. Versículo 17: que é isso que vos preocupa? Olha só que interessante, o que é que está te preocupando? Que assunto que vocês estão conversando? A outra pergunta que Jesus ele chega e faz, né? No versículo 18 lá, o tal do Cleopas, ele diz assim: você é o único que tem que estar em Jerusalém e nós as ocorrências dos últimos dias? Irmãos, estava na época da Páscoa. A Páscoa em Jerusalém, naquela época, todo judeu de toda a parte do mundo se direcionava para Jerusalém. Jerusalém estava lotada de gente, de tudo quanto é lugar, judeu. Ou seja, só tinha judeu, e o exército romano, e o governador. Aí Cleopas ele chega, mas você estava lá, e você não sabe o que aconteceu. E aí Jesus ele pergunta: que coisas aconteceram? Olha como Jesus ele chega, ele é sutil nas perguntas. Jesus ele é tão sutil nas perguntas. Eu não sei como você já reagiu num aconselhamento, mas eu, por exemplo, quando eu vou conversar com alguém, eu tenho mania de sempre me perguntar o que, como. Eu dando corda para as pessoas chegar e falar o que elas têm, o que elas sentem, o que elas pensam, o que está acontecendo. E Jesus ele fez isso. Jesus ele deu corda. É o tal da conversa de maroca que eu falo. Irmãos, você não imagina como que a gente aprende numa conversa dessa. Independente, é lógico, quando tem uma pessoa que conhece bem sobre o assunto e pode chegar e trazer mais
elucidação para aquilo que você está passando, é uma bênção. Mas você não imagina como cada um de nós consegue crescer, e consegue não somente crescer em conhecimento, mas a sua visão ela começa a ampliar de tal maneira que você consegue adquirir respostas até para as suas próprias dificuldades. Olha só que interessante que Jesus ele chegou e ele perguntou, porque ele foi dando corda para eles, e olha o que eles falaram lá para Jesus no versículo de número 19. O versículo 19 diz assim: o que aconteceu, as que dizem respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Seguinte: e como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Volta no anterior. Então, olha só a percepção que esses discípulos eles tinham de Jesus. Por que eu falo a percepção? Jesus ele tinha falado para os seus discípulos a missão que ele veio, o que ia acontecer com ele, que ele iria ser ressuscitado, para que nele todos tenham a vida eterna. Isso está explicado em João. Mas olha a percepção que esses homens eles tinham. Homem profeta, sim, Jesus era profeta, poderoso em obras, porque ele fazia muitos milagres, poderoso em palavras, porque não tinha quem conseguisse refutar as coisas que Cristo lhe ensinava diante de Deus e diante de todo o povo, exatamente porque Jesus ele conseguia confrontar fariseus, mestres da lei, doutores da lei. Jesus ele confrontava sacerdotes, governadores, qualquer um. Só que Jesus era só isso? Não. Aí é que está. Jesus não era só isso. Então a gente, numa conversa, num debate, quando a gente está falando acerca de um problema que você tem, numa dificuldade que você tem, mas sempre coloque as Escrituras no meio da sua conversa. Por que a gente tem que colocar as Escrituras? São nessas Escrituras que nós temos a certeza da vida eterna. O próprio Jesus ele vai chegar e ele vai dizer lá no livro de João, em João capítulo 5, versículo de número 39, Jesus certa vez ele disse lá: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Josué, capítulo 1, versículo 8, ele vai falar assim, Deus falando com Josué: não cesse de falar desse livro da lei antes de meditar nele, dia e noite, para que tenham cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você vai fazer prosperar o seu caminho, e você vai ser bem sucedido. Quando a gente começa nas nossas conversas que nós temos com nossos amigos, com nossos irmãos, com os nossos familiares, quando você começa a trazer situações da própria palavra de Deus dentro dessa conversa, irmãos, é incrível, é inacreditável a quantidade de informação que você consegue ter dentro da palavra de Deus, que te ajuda, eu não vou dizer nem a resolver o seu problema, mas que vai te trazer uma paz tão grande, que vai te trazer um refrigério tão grande, porque Deus ele cuida de cada um de nós. Por que eu falo isso? Esses homens, quando eles chegaram e falaram com Jesus acerca disso que nós acabamos de ler nesses dois versículos, Jesus ele traz uma resposta até meio grosseira para eles. Jesus ele vai chegar e falar: ó nécios e tardos de coração. O que significa isso? Nécio, quando a gente ouve essa palavra, a gente fala assim, é ignorante, é uma pessoa que é tola, uma pessoa que não tem muito entendimento. Tardo de coração, tardo de falar e pensamento, o que significa, né? Lerdo, né? A pessoa que
demora para compreender as coisas. A coisa mais... Jesus ele não contou, Lucas ele não contou exatamente aí o que foi que esses dois homens ouviram, mas vocês imaginam o seguinte: se eles estavam em meia caminhada, faltando uma hora para chegar ao destino, Jesus ele começa a chegar e falar o que? Expõe as escrituras desde Moisés até os tempos dele, passando por todos os profetas para falar o que? Que tudo aquilo que falaram no passado, daquele que haveria de vir para redimir, daquele que haveria de vir para chegar e salvar o mundo, era ele próprio, e que tudo aquilo que aconteceu foi ele. E a coisa mais maravilhosa que aconteceu foi naquele ato em que eles chegam naquela cidade e eles vão falar acerca disso daí, quando eles chegam e convidam Jesus para chegar e ficar junto com eles na hospedaria, na estalagem, no lugar onde eles iriam ficar e passar a noite, dizendo para Jesus: não segue a sua caminhada, porque a estrada é perigosa, fica aqui com a gente essa noite. E aí, quando foi que eles conseguiram reconhecer Jesus? Ou quando foi que Jesus se apresentou para a vida deles? Olhem lá no versículo de número 30. Quando eles estavam à mesa, na hora de cear, Jesus ele pega o pão, abençoa, ele parte e ele dá a eles. Não é como se fosse o momento da ceia, mas a coisa mais importante que nos faz lembrar acerca dessa situação. O apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade de Jesus para as nossas vidas. E Jesus ele fez exatamente isso. Há um momento em que ele, na reunião e na comunhão da mesa, na hora da ceia, Jesus ele dá graças a Deus. Muitas vezes, nós agradecemos a Deus, mas a gente dar graças a Deus é uma coisa muito diferente da gente simplesmente agradecer a Deus. Dar graças a Deus é você chegar e colocar, você devolver, e você chegar e dizer para Deus que tudo que acontece é dele, por meio dele, para ele. Num simples partir de pão, numa simples refeição que a gente faz, sim. Mas a gente, nessa loucura da nossa vida no dia de hoje, a gente chega correndo rapidamente, seja no café da manhã, na hora do almoço, na hora da janta, e a gente tem hora e tempo para tudo e não tem tempo para mais nada. A gente chega e fecha o olho, levanta a mão: Pai, graças a Deus por esse alimento, obrigado por todas as coisas, e começa a mandar ver na comida para chegar e engolir, porque a fome é muito maior do que a nossa oração. Jesus provavelmente muito calmamente, porque ele já estava em corpo glorificado, ele nos ensina acerca do significado da gente chegar e dar graças a Deus. Não se sabe se foi o próprio Senhor que se revelou nessa hora, não se sabe se foi o ato dele agradecer e abençoar o pão daquele momento e partir. O que é partir? É dividir o alimento um com o outro. Olha a importância que é. A gente que é chefe de família, vocês que são chefes de família, tanto homens como mulheres, olha a importância do seu trabalho para você sustentar a sua casa. Porque a gente chega e trabalha tão mecanicamente na nossa vida para a gente chegar e trazer recurso para sustentar e manter a nossa família, que a gente nos esquece muitas vezes de agradecer a Deus. Porque o nosso trabalho foi Deus que deu, a nossa força é Deus que dá, a nossa energia é Deus que nos concede. Quem te garante? Quem me garante que no dia seguinte nós vamos levantar? Ninguém garante, irmãos. E a gente tem que levantar todo dia
agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de viver mais um dia na Sua presença. Então, o ato da gente chegar e dar graças a Deus, ele vai muito além do que um simples obrigado que a gente fala para Deus. Quando a gente fala obrigado para o nosso irmão, quando a gente fala obrigado para o nosso cônjuge, quando a gente fala obrigado para as pessoas que nos servem aí fora, é muito diferente do ato de dar graças a Deus. A gente fala por educação. Eu não vou falar obrigado para Deus por educação, irmãos. Você não pode falar obrigado a Deus por educação. Você tem que falar com o seu coração cheio de alegria. Mesmo que você não tenha motivos de você chegar e dar um sorriso para Deus. Mesmo que a sua vida ela não esteja da maneira que você gostaria. Mas o nosso Pai, Ele nos deu essa condição de nós podermos viver essa vida. Bom ou ruim, não importa. Se nós estamos vivos, se nós estamos aqui, se nós existimos, é porque Deus nos concedeu lá atrás, há muito tempo atrás, no ventre da nossa mãe, juntamente com o nosso Pai, que Deus Ele nos deu essa condição da gente existir. Coisa mais maravilhosa que existe para os velhinhos, para os vovozinhos, para as vovozinhas, é ter um netinho. Não é nem mais o seu filho ou sua filha, né? Porque parece que todo o amor que a gente já tinha para derramar para os nossos filhos, parece que já se acabou. Mas quando aparece um netinho, parece que a coisa se renova dentro do coração. É isso que a gente não pode perder com relação a Deus. O ato de dar graças a Deus, ele é supremo. O ato de dar graças a Deus é a gente chegar e estar completamente contente e feliz dentro do nosso coração por tudo aquilo que Deus Ele dá. Ah, mas eu não tenho nada. Não importa, irmãos. Se você está respirando, se você ainda tem uma saúde para você caminhar, se você ainda tem um trabalho que pode sustentar a sua casa, se você ainda tem uma família que você pode chegar e falar de minha família, é porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está dando essa condição. Qual foi a importância desse ato, dessa hora que eles viram que era o próprio Jesus? Está no final dessa conversa, olha só. Versículos 32 ao 35. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então olha só que interessante. Depois que acontece, eles começam a chegar e pensar e discutir entre eles, discutir assim, debater entre eles. Nossa, então quer dizer que aquele negócio que eu estava sentindo no meu coração, você também estava sentindo no seu? Aquela chama, aquela ardência dentro do nosso coração. Muitas vezes a gente não consegue ver o povo de Deus ao ler a palavra, ao estudar, ao meditar na palavra de Deus. Tem muita gente que a gente chega e vê e percebe. Alguns até falam: eu não sinto nada. Gente, a palavra de Deus, ela tem que ser viva para a vida da gente. Jesus, quando falou e quando Ele se revelou, aí que eles começaram a entender as coisas que eles estavam sentindo naquela caminhada. Eu fico imaginando o que Jesus ele não falou nessa uma hora, no caminho com aqueles homens. Gostaria, que Lucas ele pudesse chegar e ter colocado as coisas que Jesus ele falou, mas você imagina, é só para quem conhece um pouquinho da história de Moisés e Davi, para quem conhece um pouquinho da história dos profetas, Isaías, que falou toda a história da vida de Jesus, 600 anos antes. Você pode imaginar o seguinte, que Jesus contando as coisas que aqueles homens estavam profetizando, dizendo lá que as coisas iriam acontecer, que Deus mandou eles falar, Jesus ele chegar e falar que eu sou esse homem que eles estavam anunciando. Sabe por quê?
Olha o que aconteceu com esses homens logo em seguida. Versículo de número 33, acompanhe comigo. Na mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11. Versículo 34, que diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu para Simão. Qual foi a importância desses dois homens que, ao acaso, Jesus ele chegou do lado deles e conversou com eles? Irmãos, eu falo para vocês, como se estiver conversando com alguém, não importa quem quer que seja, de preferência alguém que você conheça, traga nessa conversa alguma coisa das Escrituras. Esses homens, eles foram tão importantes porque eles ajudaram, na hora que eles voltaram correndo para Jerusalém, eles foram um dos poucos, naqueles primeiros momentos, que Jesus apareceu pessoalmente para esses homens. Agora imagina se eles ficassem quietos, irmãos. Eles mesmos estavam falando o seguinte, na conversa deles: algumas mulheres viram, Maria Madalena viu, disseram que Simão também viu, disseram que dois discípulos viram, que outros discípulos viram lá o túmulo vazio. Eles estavam assim meio que não acreditando muito nas coisas que aconteceram, mas eles foram escolhidos por Jesus, para Jesus aparecer na frente deles. O que foi que aconteceu? Eles voltaram correndo para Jerusalém, para onde estavam reunidos os 11 e outros discípulos que estavam dizendo aí, para fazer o quê? Porque quando eles chegaram, eles disseram o seguinte: Simão viu o Senhor, Simão viu o Mestre. O único lugar que está registrado que Simão viu, que Pedro viu, foi esse versículo aí que está marcado aí em Lucas, em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo ele vai dizer exatamente isso. Paulo vai dizer o que está escrito aqui nesse versículo, que Jesus apareceu para Simão Pedro. É óbvio que Pedro deve ter falado para eles, mas para nós o registro nas Escrituras, na palavra de Deus, são só esses dois lugares. Agora, olha só que importância, porque vai dizer que logo em seguida eles contaram o encontro que eles tiveram com Cristo Jesus. Olha como seu testemunho é importante, irmãos. Olha como seu testemunho ele é valoroso. As pessoas lá fora, elas podem nem acreditar. Na realidade, esses dois discípulos, esse tal de Cleopas e aquele outro lá, que nem nome tem, eles não estavam nem um pouquinho preocupados de chegar e ter a glória para eles. O que a gente está vendo hoje nos nossos dias, irmãos? Todo mundo quer ter o mérito de todas as coisas, seja lá fora no mundo, seja dentro da igreja, seja no meio da sua roda, no meio do seu círculo social. Todo mundo quer levar o mérito, todo mundo quer chegar e ser o cara, ou a cara, sei lá, não importa. Todo mundo quer ser a pessoa. Esses dois não estavam nem um pouquinho preocupados. Vocês imaginam o seguinte, não se sabe exatamente, mas provavelmente Lucas ele deve ter coletado diretamente desses dois homens esse testemunho. Eles não se preocuparam. Um deles, vamos falar assim, o outro ele só foi citado o nome porque precisava dizer o nome de alguém para não falar fulano. Esses dois não estavam nem um pouquinho preocupados em levar o crédito, irmãos. A única coisa que eles queriam chegar e falar era confirmar que o nosso rei, ele está vivo e é eternamente vivo para a glória de Deus. Muita gente chega e fala, porque tem muita gente que chega e acredita que Jesus existiu,
mas não acredita que Jesus ele ressuscitou e está vivo até hoje. Nós não precisamos, irmãos, somos aqueles bem-aventurados que não viram e creram. Nós não precisamos, para nós basta o testemunho dessas 500 pessoas que viram Cristo subir. Nós não conhecemos nem sabemos quem é, não temos afinidade nenhuma com nenhuma dessas pessoas. Mas as palavras que estão registradas aqui no Novo Testamento, cada um de nós sabe que ela é totalmente verdadeira e fala da verdade da vida de nós. Então, olha só a importância que eu quero deixar para vocês, irmãos. Nunca perca a oportunidade de, numa conversa, você chegar e falar das Escrituras. Não importa se você sabe, não importa se você não sabe. O pouco ou muito que você tem de conhecimento, eu digo para você, vai ajudar os outros e vai ajudar você mesmo. Eu mesmo já aprendi muito com situação de irmãos que conviveram, que eu convivi no passado, para chegar e saber, para conseguir resolver até coisas da minha própria vida. Então a gente não imagina como é o trabalhar e o agir de Deus na vida da gente, em todas as coisas que acontecem na vida da gente, na vida de outras pessoas. A gente não imagina como a gente é usado por Deus, como você é usado por Deus dentro da sua própria vida, na sua situação que você vive, boa ou ruim, não importa, mas dentro da situação que você vive, você não imagina como Deus ele usa a tua situação para abençoar outras pessoas, para falar e exortar para outras pessoas e para que essas pessoas elas venham ser abençoadas pelo poder que existe da palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar comigo, vencendo bem Jesus. Ah, não, irmãos, perdoe. Hoje é dia de ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eu quero chamar aqui à frente os nossos irmãos Ivonilde e irmão Antônio. Abram comigo a palavra de Deus. Depois nós, no encerramento, vamos cantar o hino. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. A palavra de Deus ela diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados somos, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Já refúgio agora eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus.
vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido